Olá, meus irmãos, muito prazer. Meu nome é Carolina Evangelista Paz e esse curso tem por finalidade ensinar a estrutura homilética, bem como dicas de oratória também, para que você possa pregar da melhor maneira possível para a glória do nosso Deus. Então vamos começar. Aqui eu coloco o príncipe dos pregadores e tem algo muito interessante sobre o Spurgeon, que um dos seus ouvintes, era ateu, mas gostava tanto de ir à igreja para ouvir o Charles Spurgeon, que um dos seus amigos perguntou: por que você é ateu, mas ouve o Charles Spurgeon, um pregador cristão? E ele respondeu: eu não acredito em Deus, mas ele acredita. E é por isso que eu gosto de ouvi-lo. Isso quer dizer que o Charles Spurgeon transmitia convicção e pregava com habilidade. E nós sabemos que é pelo ouvir a palavra de Deus que o Espírito Santo implanta fé nos corações. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas o que eu sei é que nós podemos aprender ferramentas para nos aproximarmos da pregação excelente que o Charles Spurgeon fazia. Então vamos entender por que isso é tão importante. Nós temos todos os ingredientes para uma boa refeição. Deus colocou as nossas despensas cheias, ou seja, nós temos as Sagradas Escrituras em mãos. Nós temos tudo o que é necessário para um bom sermão. O que nós precisamos é de habilidade para reunir esses ingredientes de forma a apresentar uma boa refeição, uma refeição nutritiva, uma refeição saudável e, por que não, bonita. Nós temos todos esses ingredientes e precisamos, com arte, com habilidade, com conhecimento, unir esses ingredientes para o preparo de uma boa refeição. Essa é uma analogia a um bom sermão, onde nós pesquisamos nas escrituras sagradas e em livros que nos ajudam a entendê-la e podemos, com técnicas, organizar um sermão de forma a ser memorável, que as pessoas fixem esse conteúdo que é tão relevante, sempre será a verdade eterna da palavra de Deus, em suas mentes, em seus corações. O John Stott falou que não há dúvida de que precisamos aprender os métodos de pregação e que a comunicação é um assunto de importância vital nos nossos dias, em que o abismo entre a igreja e o mundo secular já é tão grande que restam poucas pontes das quais esses dois mundos podem entrar em contato. A oratória e a homilética é uma dessas pontes. Nós queremos aprender a argumentar como o apóstolo Paulo fazia e outros grandes pregadores que nós vemos nas escrituras sagradas. E essa é uma maneira de organizar o sermão. Aqui nós temos uma estrutura homilética, nós não precisamos sempre seguir à risca essa ordem, no entanto, é uma boa maneira de organizar o sermão. Todos os pregadores seguem a mesma estrutura? Não, varia o estilo de cada pregador. No entanto, essa estrutura ela foi preparada com base nos melhores homiletas, nos melhores pregadores e reunida aqui uma estrutura também cientificamente baseada com o fim de
facilitar a aprendizagem, fixar a atenção do ouvinte. Então, nós temos aqui essa ordem, que pode variar um ponto ou outro. Eu vou explicar cada um desses pontos. Esse material também vai em PDF. Ponto. De início, a saudação. Uma observação importante a se fazer sobre a saudação é que, se houver alguém que possa te apresentar, melhor ainda do que você mesmo se apresentar, só para evitar transparecer alguma prepotência que nem exista. Mas os primeiros minutos em que você começa a falar com as pessoas, eles são cruciais. Por isso, de repente, se houver alguém para te apresentar, melhor ainda. Ela deve ser muito curta, a sua saudação. Não tentar forçar um carisma que não seja natural, apenas um boa noite, espero que vocês estejam bem, já funciona. Graça e paz, igreja, hoje nós iremos, e aí já pede para os irmãos abrirem a Bíblia, se for fazer a leitura do texto bíblico inicialmente. Se for iniciar com a introdução, então a dica é iniciar com um storytelling ou uma pergunta retórica. E é sobre isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Deixe-me só concluir aqui a apresentação da ordem dessa estrutura. Após o storytelling ou da pergunta retórica, você poderá ler o texto bíblico. Essa ordem vai depender do seu estilo, do texto que você vai pregar, tá? E como vai ficar melhor ali naquele sermão. Porque a introdução é geralmente a última parte do sermão a ser construída. Obviamente, você vai começar pela introdução na oralidade, mas na escrita é legal a introdução ficar por último, porque você já vai ter todo o conteúdo ali e vai ficar mais fácil, então, você apresentar esse conteúdo já sabendo o que você tem a apresentar. Então, como você vai dizer às pessoas o que você vai falar? É mais fácil quando você já sabe, já conhece todo o sermão. Após a leitura do texto bíblico, nós vamos à elucidação geral. O que é isso? É um panorama geral, mais amplo, dos versículos ali que você vai pregar. Então, você não vai falar, explicar as palavras, se deter as palavras daqueles versículos. Ainda não. Você vai falar para o ouvinte quem foi o autor do livro, em que contexto aqueles versículos que você vai pregar estão inseridos. Não é para dar uma aula, é simplesmente para explicar aquilo que é chave, aquilo que é pré-requisito para o entendimento dos pontos que vão ser desenvolvidos no sermão. Então, dá um panorama geral. Tá? Então, por exemplo, uma carta de Paulo em que ele estava preso e você vai falar sobre alegria. Olha que interessante os ouvintes saberem que mesmo Paulo estando preso, ele falou sobre alegria. Então, essa é uma boa informação. Você vai pesquisar muita coisa. Não é necessário que você diga tudo. Você vai colher aquelas informações e escolher dentre elas as que são necessárias ou importantes para o entendimento do ouvinte, tá? Para ele entender melhor o que vai ser explanado, ok? Então, depois da explanação geral, você vem com a proposição. A proposição é muito importante, a gente vai ver ponto a ponto. Pergunta interrogativa depois da proposição. Uma frase de ligação. Primeiro ponto. Aí você tem a estrutura nos pontos, que é
Elucidação específica, aí sim, você vai se deter àquele versículo escolhido para aquele ponto. A argumentação inclui ilustração ou citação, aplicações, uma frase de transição para o segundo ponto, que vai repetir a mesma estrutura. Se tivesse terceiro ponto, repete a mesma estrutura e vai concluir. Então vamos lá, ponto a ponto dessa estrutura homilética. A introdução é algo que você deve gastar seu tempo construindo. Por quê? Porque são as suas primeiras palavras, são os seus primeiros minutos. E a atenção não é algo que simplesmente ocorre de forma passiva. É algo que deve ser conquistado e mantido com habilidade. As pessoas, elas prestam atenção quando sentem que a mensagem responde a alguma pergunta que elas já estão fazendo. Ou seja, é na introdução que você vai ganhar ou perder o interesse do ouvinte. Por isso que nós temos que pensar em técnicas nesse sentido. Você pode começar com uma pergunta retórica. A pergunta retórica é aquela que você não necessariamente quer ouvir a resposta, mas quer fazer a pessoa pensar. Veja a diferença. Um pregador começa falando. O tema que me propuseram a falar hoje é a brevidade da vida. O outro vai ter o mesmo tema, mas ele começa: você já foi a um velório? Diante da morte de alguém, todos nós refletimos sobre a brevidade da vida. Ele disse o tema, mas não foi tão direto e ficou muito melhor. Por quê? Porque você acabou de inserir o ouvinte ali naquele contexto. O ouvinte agora se sente parte do que você vai pregar. Então você trouxe a atenção, você ganhou o interesse. Com uma simples pergunta, você colocou o tema, apresentou o tema, as pessoas sabem do que você vai tratar, mas você criou um contexto, criou uma história e colocou o ouvinte dentro dessa história. Uma outra forma de fazer isso é o storytelling. Mas a pergunta retórica ela é bem simples e ela tem o poder da captação imediata de atenção. Quando você faz uma pergunta, a pessoa olha para você. Ela estimula o pensamento crítico. A pessoa não vai falar para te responder, mas ela vai pensar nessa resposta. Você cria expectativa, porque a partir dessa pergunta, a pessoa já sabe do que você vai tratar. E se for do interesse dela, ela já vai criar uma expectativa para ouvir tudo. Uma outra dica é você integrar essa pergunta que foi feita no início ao longo do sermão. Você pode voltar a ela em outros momentos do sermão. E aí você mantém essas pessoas engajadas, você mantém o interesse do seu ouvinte. Storytelling é uma outra técnica muito interessante para a introdução. Ela gera engajamento emocional. Por quê? Porque você não está apenas falando sobre algo alheio, distante, você está criando uma história e isso envolve o seu ouvinte, seja pela curiosidade, porque a história desperta a curiosidade, seja porque ele se envolve até emocionalmente com aquilo que você está contando. Nos primeiros minutos, nós sabemos que todos estão avaliando aquele que fala em público. Mas quando você conta uma história, as pessoas param de prestar atenção em você para prestar atenção no que você está contando. Isso é de forma inconsciente. Então há uma desativação da crítica. Você
pode criar imagens mentais. Então a pessoa está focada no que você está falando, porque ela está criando imagens mentais. Porque você está contando uma narrativa, tem um enredo, tem um cenário. Isso traz relevância, isso gera conexão. Mas como é que faz isso? Bom, toda boa história, toda boa narrativa tem a apresentação do lugar, do cenário em que se passou isso. Tem um ponto que é do conflito. O que aconteceu de diferente? A surpresa, aquele momento em que todos fazem o clímax, que é o ponto alto dessa história, e o desfecho. Então, seguindo esses passos, você vai ter uma boa história. Ah, mas o que eu tenho é uma citação que eu li num livro e gostaria de começar o sermão com essa citação, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. É possível você transformar essa citação em uma história. Vamos ver? Veja bem, a citação desejada é: a amizade é uma árvore protetora. Você pode criar uma storytelling a partir daí. É só você colocar essa frase dentro de um contexto maior. Samuel Taylor foi um grande intelectual, filho de um notável pastor protestante. Infelizmente, afastou-se da fé, acumulou dívidas, tornou-se um viciado e distanciou-se de todos. Perto do fim da vida, um único amigo que lhe restou deu-lhe refúgio. Ele reconheceu e escreveu: a amizade é uma árvore protetora. Muito, muito mais interessante do que simplesmente iniciar dizendo que a amizade é uma árvore protetora. O contexto firma a citação na mente das pessoas. Ao lembrarem dessa história, já vem à memória a lição. Então, é possível iniciar dessa forma, mesmo se tudo que você tiver for uma citação. Pesquisa um pouco mais. Pesquisa sobre o autor da citação, sobre o momento, sobre o contexto. E aí você coloca dentro da história. Resumindo aqui a introdução, você pode iniciar com uma pergunta retórica, você pode iniciar citando uma história, uma narrativa. Isso você pode conseguir em filmes. Tenha bom senso na escolha dos filmes. Você pode conseguir em experiências pessoais. Você pode ter um arquivo onde você guarda momentos engraçados ou curiosos que acontecem com você, na sua família, no seu trabalho. Ah, um outro ponto importante: se for citar alguém em alguma experiência pessoal que você teve, comunique a essa pessoa, mesmo que seja da sua família. É importante você comunicar e pedir permissão para usar o nome dessa pessoa na sua storytelling durante o sermão. Tá? Então, feito isso, pode sim usar uma experiência pessoal dentro do contexto do seu sermão para apresentar o que você vai falar inicialmente. Isso é breve, não é um testemunho de 30 minutos, gente. Isso não é possível dentro de um sermão. A introdução, ela deve ser curta. Então, se você vai pregar 40 minutos, sua introdução vai tomar ali 5 minutos no máximo do seu tempo, do tempo do sermão. A introdução ela é breve, mas é possível fazer storytelling ou contar uma experiência, uma citação dentro do seu contexto, uma cena de um filme ou de um livro. É possível trazer, contextualizar. Você pode citar dados também, dados de pesquisa, algo que saiu na mídia recentemente, algo atual que chame a atenção das pessoas. A ideia no início é chamar a atenção das pessoas e colocá-las ali dentro do contexto do que será falado. Tudo bem? Então, feita
essa parte inicial da introdução, você pode vir com a leitura do texto. Ah, mas pode trocar, ler o texto primeiro? Sem problema nenhum. Sobre a leitura do texto, 2 pontos importantes. Primeiro, leia não só em uma versão, leia em várias traduções bíblicas. E isso já vai te ajudar a interpretar melhor o texto. Então, pesquise em várias traduções. Isso é muito fácil. Hoje, com a internet, Bíblia Online, vários sites, já tem ali todas as traduções mais utilizadas. Leia em todas elas. E vai selecionar aquela que você vai utilizar no sermão e é importante que você avise a igreja: eu estou utilizando a tradução tal. Isso é importante. Tem igrejas que adotam uma tradução específica, então é importante que você se adeque e leia naquela versão que estão acostumados a ler. Por que também é importante que você sempre leia esse texto nos seus estudos? Ou seja, você fez todo o sermão, você fez o manuscrito para você estudar. Aí você vai direto para o que você escreveu e não relê o texto. Tem pregador que na hora da leitura do texto gagueja, não consegue ler de forma fluente o texto que vai pregar. Isso tira a sua credibilidade. As pessoas passam a não prestar mais atenção, perdem o interesse, porque isso passa insegurança. Então leia, releia sempre que for estudar o seu sermão, o texto bíblico. Eu sei que você não vai precisar decorá-lo, você vai lê-lo, mas você vai lê-lo muito melhor se você releu várias vezes durante a semana. E isso também te ajuda a ir sempre avaliando se o sermão está mesmo de acordo com aquele texto, que é o que deve acontecer, não é? Tudo bem, agora nós vamos para a elucidação geral, que é explicar aquele contexto maior, dar um panorama geral daquele texto que você escolheu para pregar. É um contexto mais amplo, informações importantes para a compreensão da mensagem, como eu já falei anteriormente com vocês. Então, respeitar o tempo, falar só aquilo que é crucial ao entendimento do restante do sermão. Isso é muito rápido, tá? Às vezes, em 1, 2 frases, você faz a elucidação geral. Depois disso, você vai à proposição. Eu vou colocar um sermão à disposição de vocês. Mais de um, para que vocês possam ver exemplos, né, na prática, em um sermão pronto de cada um desses pontos. Então, se você já está com esse material, pode abri-lo agora e já comparar e já ver o que eu falei sobre elucidação geral, sobre introdução, tá? Aqui nós vamos a uma parte muito, muito importante do sermão, que é a proposição. A proposição, ela deve ser feita no início. Mesmo a introdução sendo a última parte a ser escrita, a proposição você já terá. Você já terá logo no início. Por quê? Porque é o alicerce do sermão. Você vai escrever os seus pontos pensando na proposição. E o que é a proposição? É uma frase afirmativa que resume a verdade principal de todo o sermão. Qual é a lição espiritual do texto que você vai pregar? Qual é a verdade que salta ali naquele texto? Faça uma frase declarativa sobre isso. Você pode chamar de tese, a tese que você vai defender. Você pode chamar de grande ideia, de ideia homilética, de tópico frasal, depende do homileta. Mas é simplesmente uma frase que os ouvintes vão ter que levar na mente a semana inteira, pensar sobre essa frase. É a frase principal do sermão. Então, para formulá-la,
pense no seguinte: qual é a verdade vital e eterna que essa passagem pretende ensinar? O que é principal aqui? O que é mais importante? Coloque em uma frase. Se você tiver que colocar o seu sermão inteiro em uma frase, é isso que você vai fazer. É essa a proposição. Um exemplo: a provisão divina da salvação está inteiramente fora da ação humana. Veja que essa frase ela tem informação, ela não é como um título, por exemplo, a provisão divina. Não. Isso simplesmente anuncia que você vai falar sobre a provisão divina, mas não tem uma informação completa. A proposição ela precisa ter uma informação completa. Então você precisa dar a informação toda. A provisão divina o quê? Da salvação está inteiramente fora da ação humana. Vai ter sempre um verbo de ligação. Está, é, porque é uma informação completa, é uma explicação, mas vai ser uma frase curta para memorizar. A proposição deve ser um enunciado afirmativo, não é uma pergunta. Pergunta pode ser oração interrogativa, lá que a gente vai ver daqui a pouco. Pode ser uma pergunta retórica que você usou para introduzir, mas proposição não. Negativa, de preferência, também não. Imperativa, ordem? Não, não é uma ordem. Não é uma aplicação. É uma frase informativa. Preferencialmente no tempo verbal presente. Vamos a mais um exemplo? A necessidade do povo de Deus em tempos de tribulação. Isso é uma proposição? Não. Por quê? Porque não. A necessidade do povo de Deus em tempos de tribulação. Qual é? Não é uma informação completa. Agora, o povo de Deus sempre pode ir a ele em tempos de tribulação. É uma informação completa. Eis aí uma proposição. Ela deve ser simples, ela deve ser clara, ela deve informar algo importante, que seja a frase principal do seu sermão. Vamos analisar essas proposições? Qual dessas preenchem as qualificações da proposição conforme aprendemos? Você já louvou a Deus hoje? Pergunta. Não, não é proposição. O Evangelho da Graça de Deus. Pode ser um título, mas não é uma proposição. Não está dando uma informação completa. Os fariseus disseram que Cristo expelia demônios pelo poder de Satanás. Olha, é uma informação, mas não é a frase mais importante do sermão. É mais uma frase que cabe na elucidação, está explicando o contexto. Então também não é proposição. A palavra de Deus é nosso guia e nossa fortaleza. Sim, essa é uma proposição. Está dando uma informação completa e parece ser a frase mais importante do sermão. Pode ser sim.